8h, bom dia. Começando aqui o Jornal Gente desta quarta-feira. No Dial, no YouTube, no Band Rádios, no Band Play, onde você quiser nos acompanhar, só em áudio e vídeo, a escolha é sempre sua. Aqui o jornal de debates, informações, análises tão tradicional da Rádio Bandeirantes. É sempre um orgulho muito grande estar aqui. Vamos começar hoje falando, mais uma vez, sobre o atual momento. O assunto do dia, é claro, não pode ser outro, é a saída dos comandantes militares, anunciada ontem. Eles iam sair e acabaram ali em questão de... Foi quase uma questão de timing, demitidos pelo presidente da República. E aí eu queria fazer aqui, convidar o nosso ouvinte a fazer conosco uma reflexão sobre todas as circunstâncias que envolvem essa questão e o que de fato está movendo o governo nesse momento, não é? E eu acho que a principal pergunta que a gente tem que fazer agora é a seguinte: é o momento de se gastar energia, capital político, desgaste com um assunto que não está na pauta de absolutamente ninguém, ou talvez esteja na pauta de pouquíssimas pessoas que ainda têm alguns devaneios políticos, de concentração de poder, que não se refletem na realidade, Todas as pessoas, todos os protagonistas, todos aqueles que já passaram por situações semelhantes, que falaram conosco aqui na Rádio Bandeirantes, foram muito claros. Não existe, nesse momento aqui, nenhuma circunstância favorável a uma ruptura institucional. Ninguém tem essa vontade. As Forças Armadas não têm essa vontade, o mundo político, excluindo talvez alguns que vivem em devaneios, não tem essa vontade. A sociedade, essa é uma pauta que inexiste. Porque, nesse momento, o Poder Executivo gasta energia fazendo uma substituição em ministérios que, nesse momento, tem muito pouco a ver com a real crise pela qual a gente passa, que é a crise de saúde, a crise sanitária, a maior que nós já vivemos em toda a história, e junto com ela, todas as consequências sociais, econômicas, ligadas à insegurança, ligadas à fome. É isso que está perturbando as pessoas hoje, é a insegurança plena. Para que se gastar energia com substituição de ministros militares? Para quê? Para que mexer nisso agora? Eu acho que é legal a gente retomar aqui os dados que nós trouxemos em primeira mão da pesquisa feita pelo Instituto Paraná Nacional nesta semana, com duas perguntas muito importantes sobre a percepção do brasileiro a respeito da pandemia. A primeira delas é a seguinte: a quem o senhor ou a senhora mais atribui o atual cenário crítico da pandemia? E aí as opções: presidente, todos os políticos, população, governador, prefeito, Supremo. Em número 1, aqui apareceu o presidente Jair Bolsonaro, com 29% das respostas. Em segundo, todos eles, naquele descrédito generalizado que às vezes aparece em relação aos políticos. Em terceiro lugar, a população em geral. Ou seja, na percepção deste momento da população, o que acontece hoje na gestão da crise da Covid é majoritariamente responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro. E na sequência, o Instituto Paraná perguntou: o que mais lhe preocupa na pandemia? Medo de perder um ente querido, medo de ficar sem emprego, temor de contrair a doença ou a longa duração da pandemia? 48% dos entrevistados responderam que o grande medo hoje é o medo de perder um ente querido, é o medo da morte, é o medo mais básico do ser humano. Depois, a longa duração da pandemia, pelas consequências incertas que esse período longuíssimo traz, e depois o temor de contrair a doença. Não aparece aqui. Minha preocupação principal é saber quem será o ministro da Defesa, quem será o novo AGU, quem será... Isso aqui não está na pauta de ninguém.
por que o governo está colocando isso na pauta. Então, se eu pudesse fazer aqui um pedido, eu pediria o seguinte: presidente, a gente tem que colocar as energias agora no que de fato importa para a vida de cada um de nós brasileiros que estamos aqui nesse país, que é superar esse momento de pico da Covid e planejar como a gente vai recuperar o país depois que a crise da Covid passar. Com tudo isso que está conexo a esse assunto. Planejamento econômico, questão de desemprego, questão de seguridade social, porque a informalidade muito alta no país sempre traz a possibilidade de que milhões de brasileiros cheguem à hora da aposentadoria sem a possibilidade de se aposentar, e isso é mais grave agora. Mas o principal agora é sair desse momento de urgência. Ok, já houve uma substituição no Ministério da Saúde, acho que foi uma substituição para melhor. E é bom a gente ouvir o ministro da Saúde defender o uso de máscaras. É bom. Era o mínimo, não é? É bom também a gente ouvir o ministro da Saúde, por exemplo, fazendo interlocuções com os Estados Unidos, pedindo para que sejam enviadas aqui emergencialmente as doses da vacina da AstraZeneca que estão estocadas por lá. Alguma coisa mudou, deveria ter mudado muito antes, mas está mudando. Mas só isso vai ser suficiente para tirar a gente dessa encalacrada? Por isso que a gente tem que concentrar a energia no que de fato é relevante. Cláudio Humberto, direto de Brasília, pedindo passagem aqui no jornal. Ixi, ó o bichinho do Ranran aqui. Pedindo passagem no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Cláudio. Olá, Thaís Freitas. Muito bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Brasil. Ó, essa questão dos militares, assim, da substituição dos militares, nós ainda vamos, daqui mais uns dias, ainda ter vergonha de termos dado tanta importância a isso, né? Por que é que o presidente substituiu os militares? Isso é de uma obviedade ululante na mudança de ministro. O ministro da Saúde acabou de assumir e mudou todo mundo. Mudou o secretário executivo, o secretário disso, o secretário daquilo, mudou o seu staff. Toda a turma lá do segundo escalão do Ministério da Saúde foi mudada imediatamente. E ninguém cobrou isso do ministro. Mas como assim? Em plena pandemia, mudar a equipe que está lá trabalhando já há 2 anos, 1 ano na pandemia, como é que pode mudar? Enfim, e ninguém contestou isso, né? Na verdade, essa questão militares, né, quando acontece, sempre excita muitas pessoas e, sobretudo, excita fantasias, né? Não faltou quem ontem proclamasse uma tentativa de golpe, etc. e tal. Choveram elogios aos comandantes militares que estão saindo e também ao ex-ministro da Defesa, com toda razão, porque eles mandaram muito bem mesmo no exercício das suas funções. Mas os elogios só choveram agora que eles saíram. Agora que eles foram demitidos ou pediram para sair. Quando um ministro de qualquer pasta, inclusive da Defesa, é substituído, ou quando chega um novo ministro, todos os ocupantes de cargo de confiança colocam seus cargos à disposição do novo ministro. Foi exatamente o que aconteceu ontem. E o novo ministro aceitou o pedido de demissão, né? Aceitou, poderia não ter aceitado, mas aceitou porque certamente ele quer colocar lá no comando das 3 forças pessoas que sejam mais ligadas a ele, da confiança dele. Simples assim, não tem nenhum mistério. Agora, a confusão toda quem fez não foi o presidente, nem muito menos o ministro da Defesa. A confusão toda foi feita pela classe política, sobretudo pelos parlamentares de oposição e pela mídia, que deu uma relevância a isso que ela não tem. É uma coisa, inclusive, assim, faltou bom senso para se analisar a mudança que houve, uma mudança importante de 6 ministros. Esta é, de longe, a menos importante. É a menos importante, por mais que envolva militares. E daí que envolva militares? Militares bate continência, militares são profissionais. Não há nenhum questionamento em relação ao papel das Forças Armadas nisso. Tudo o que tem sido noticiado são suposições, produtos de fantasia. O presidente está mudando os militares porque quer aparelhar as Forças Armadas. Acha mesmo que o presidente precisa aparelhar as Forças Armadas? Alguém duvida que as Forças Armadas integralmente apoiam o presidente, votaram nele e apoiam o presidente? Essa é uma questão de foro íntimo de cada um dos militares, como é de foro íntimo de cada um de nós.
Agora, daí a aparelhar, como assim? Nos governos anteriores, certamente houve a mesma coisa. Os quartéis eram tomados de pessoas que haviam votado no presidente que estava no exercício do cargo. Claro que sim, mas nem por isso foi questionado o papel da instituição do ponto de vista do aparelhamento, né? Nos militares isso não acontece, é uma atividade bastante hierarquizada. As pessoas lá têm voz de comando, né? Tem quem mande, é assim que funciona, não, sabe, eu não tenho dúvida de que essa mudança aí não tem a mais mínima importância, não há absolutamente nenhum fato concreto que confirme qualquer das fantasias. Ontem chegaram a inventar, noticiaram que a reunião foi tensa dos comandantes militares, que um deles, inclusive, já no nível da insubordinação, ele se levantou e se irritou e gritou, e foi tudo mentira. Tudo mentira. Mas vivemos numa situação, ou num momento, que as fantasias viram notícia, né? Carta anônima vira notícia, você imagina uma coisa como essa, uma substituição de militares. A questão é que o golpe já passou. O golpe completa hoje 57 anos. Causou traumas, deixou marcas. É por isso que as pessoas, qualquer coisa envolvendo militares, as pessoas ficam um tanto quanto cabreiras, assim, né? Ficam um tanto quanto desconfiadas. Mas olha, não aconteceu nada, só foi substituição de funcionários de segundo escalão, é o que são os comandantes militares. O chefe supremo das Forças Armadas, quem manda mesmo, é o presidente da República, por determinação constitucional. Ele é chefe de Estado e nessas condições ele comanda os órgãos de Estado e é chefe de governo e nessa condição comanda os chefes de governo, os órgãos de governo. Então, assim, foi um exagero, tem sido um exagero, conceder espaço e preocupações, etc. e tal, a esse assunto. Por que tudo isso? Por que essa histeria? Porque aconteceu na véspera do dia 31? Se acontecesse no dia 31, será que hoje estariam fazendo filas nas embaixadas para pedir asilo político? Um país como o Brasil, que já deu tantas demonstrações de instituições democráticas consolidadas, solidificadas, né? Não há clima, não há ambiente, não há desejo de ninguém por golpe, por não sei o quê. O presidente da República atual, gostem ou não gostem, ou gostemos ou não gostemos disso, né? Ele foi eleito pelo povo, ele não precisou aplicar golpe para chegar ao poder, não. Ele chegou ao poder pela vontade das pessoas, pela vontade do eleitor. Isso ainda é um problema. Até hoje, mais de 2 anos e meio da eleição, ainda há uma dificuldade de aceitar o resultado da eleição. E ficam enxergando procurando cabelo de ovo em cada coisa, em cada gesto. O que a gente está assistindo, nesse caso da substituição do ministro da Defesa e também do ministro e dos comandantes militares, é a tentativa de negação do direito, da prerrogativa que o presidente tem de nomear e demitir quem ele queira. São cargos de confiança dele. O presidente da República foi trocar o diretor da Polícia Federal, foi a mesma confusão. Olha, não pode, vai aparelhar, vai não sei o quê. Como se a Polícia Federal fosse suscetível a esse tipo de coisa. Não é? E aí vai lá, e aí pega lá um ativista político que está no Supremo, e o cara vai lá e simplesmente caça o direito do presidente de nomear o diretor da Polícia Federal, o diretor da ABIN, né, da Agência Brasileira de Inteligência, e assim segue. O presidente da República tem esse problema mesmo para resolver e eu acho que ele precisa se cuidar, né? Precisa se cuidar, talvez, ou cuidar da comunicação com a sociedade. Porque, como eu tenho dito aqui há muito tempo, tudo que ele faz ou diz é usado contra ele, por mais positivo que seja, por mais banal que seja. E é banal a troca de auxiliares, sejam eles civis, sejam eles militares, onde quer que estejam. O que seria inaceitável era o presidente desrespeitar a Constituição, desrespeitar a lei e praticar algum ato que se chocasse com isso. Fora disso, ele está no exercício da prerrogativa de substituir auxiliares. Sabe, a gente tem que... A questão do amadurecimento que tanto cobravam dos quartéis, os quartéis já estão maduros, profissionalizados, não tem lá ninguém com
viés golpista, não tem nada disso, não há nada, não há nenhum setor claramente identificado com esse tipo de sentimento, mas quem está fora dos quartéis, não, esses adoram fantasiar as possibilidades de endurecimento, de fechamento, de golpe, que não sei, meu Deus do céu, isso cansa. Ô Cláudio, bom dia para você. Nesse ponto aí eu tenho uma visão bem diferente da sua. A gente até discutiu um pouco ontem sobre isso aqui, mas é importante para o ouvinte ver, né, vários lados que tem nessa história. Eu acredito que isso é muito importante. É das 6 trocas, na minha avaliação, a que chama mais atenção. É realmente um momento praticamente inédito nós termos aí uma mudança, uma entrega de cargos e uma substituição antes dessa entrega de cargos no Exército, na Aeronáutica e na Marinha, né? Todos eles falando e reforçando, felizmente, essa premissa constitucional de que as Forças Armadas são instituições de Estado e não de governo. O Fernando Schiller está conosco aqui, eu vou passar a bola para o Schiller, que já está conosco há um tempo aqui na escuta, mas antes de passar para o Schiller, eu só queria ler um tweet que eu fiz ontem, né, à tarde, depois de acompanhar as notícias a respeito dessa movimentação toda que nós estamos acompanhando em Brasília, no Ministério da Defesa. Eu escrevi o seguinte aqui na minha conta no Twitter: se há algo positivo nessa história toda, é que as instituições se mostram fortes, não se dobram à influência política, mas convenhamos que não é preciso testá-las, né? Ainda mais nesse momento mais grave da nossa pandemia. Fernando Schiller está aqui também para trazer a análise dele, para trazer mais elementos para esse debate e essa situação, né, provocada aí pelo presidente da República nos últimos dias, que movimenta o cenário político, né, Schiller? Bom dia para você. Tudo bem, Pedro, Cláudio, Thaís, nossos ouvintes. Olha, eu diria o seguinte, que esse é um governo viciado em instabilidade, né? Eu estava escutando o Cláudio aqui, eu concordo inteiramente que nós vivemos uma época de exagero. Então, obviamente, ontem teve um enorme exagero pelo país, especialmente nas redes sociais. Há essa especulação sobre golpe, ruptura democrática, ruptura institucional. Isso vem desde a campanha do Fernando Haddad, isso vem da campanha eleitoral. Atravessou 2 anos de governo Bolsonaro, mais de 2 anos agora, e vai continuar assim, até as eleições do ano que vem. E se o presidente Bolsonaro por acaso se reeleger, nós vamos ter mais até 2026 a mesma retórica, praticamente todo mês, toda semana. Então, obviamente não está em questão isso, mas por outro lado, também, só para dar um toque sobre isso, Pedro, imagina o seguinte, que o governo ontem, se tivesse pretensões realmente de algum tipo de ruptura, mandaria um deputado, que na verdade não tem quase nenhuma articulação no Congresso, que é o Major Vitor Hugo, para a reunião de líderes, isolados, sem nenhuma articulação, sem nenhum respaldo, sem nenhum apoio, propor um projeto de mudança de uma lei de 2007, interpretando a Constituição e ampliando o escopo lá do estado de mobilização nacional para a área sanitária, a área de saúde pública, né? Delegando ao presidente poderes para intervenções, para a mobilização nacional, autorizados pelo Congresso, evidentemente. Seria no mínimo o golpe mais esquisito da história, né? Além do o golpe mais mal planejado, mais estranho, mais esquisito da história política, sei lá, do mundo, né? Obviamente não tem nada disso. Agora, por outro lado, vamos considerar o seguinte, eu estava escutando a Thaís também, concordo inteiramente com o que ela falou. Não era hora de fazer isso. Tem um problema de estilo do presidente. Eu conversei com um general da reserva que conhece muito bem, digamos assim, a caserna, né, que já ocupou funções de governo ontem, e ele me diz o seguinte: existe um problema de estilo na condução do presidente da República. Isso importa aos militares. Você chamar o general Fernando Azevedo em 3 minutos, sem nenhuma justificativa mais plausível, e fazer uma demissão como aquela, né, isso mexe com os brios, mexe com a carreira militar. Não é assim que se faz, ou seja, existe uma liturgia de como proceder essas coisas. E aí é diferente um pouco, não sei se o Cláudio vai concordar comigo, de um político de carreira, de um deputado, enfim, que tem essa, ou seja, demite um ministro pode ser de qualquer área aí do governo, né? Na área militar você tem uma ideia de carreira, você tem uma ideia de maior estabilidade, você tem uma liturgia, digamos assim, que é um pouco mais protocolar, né? Então lidar dessa maneira, né? Ou seja, mesmo que você não tenha um grande objetivo político por trás, né? Mas de alguma maneira você lidar como se fosse
né, como se essa fosse uma posição política qualquer, não é uma boa atitude. Né? O general Azevedo tem muito prestígio, quer dizer, foi visto como uma espécie... Eu avalio muito essa renúncia coletiva dos 3 comandantes, né, como uma espécie de desagravo, né, um entendimento assim, olha, não foi correta a maneira como foi feita a transição. Se o presidente tivesse chamado há 2 meses atrás o general Fernando Azevedo, ter dito, olha, gostaria de fazer mudanças por essas razões, prepara uma transição, discute isso vamos discutir isso no governo, vamos discutir isso com as 3 forças, a minha avaliação é essa, conduzir isso de maneira institucional. Quer dizer, o presidente Bolsonaro tem essa característica. Ontem me perguntaram, mas por que ele demitiu o ministro da Defesa? Eu devolvi a pergunta, por que ele demitiu o general Santos Cruz? Alguém consegue explicar até hoje? O general Santos Cruz, ele virou uma espécie de sombra política, ele faz declarações lá em Brasília, etc. Tem uma mágoa evidente do governo, porque, em primeiro lugar, até hoje ele nunca entendeu o que aconteceu. Ele foi convocado, os militares entendem essa participação no alto escalão do governo como uma convocação, como uma missão. Então você é convocado para uma missão, você está no desempenho da sua missão, você está alguns meses lá comandando a missão, você está fazendo um trabalho que você considera correto, adequado, não é? E de uma hora para outra você é chamado e demitido. Quer dizer, isto, digamos assim, não é propriamente da carreira militar, né? Ou pelo menos do mindset da carreira militar. Então, por que o presidente Bolsonaro demitiu o Gustavo Bebiano, que não é nem militar, e falecido já, tinha sido coordenador de campanha, depois também ficou muito magoado com isso tudo, porque pode ser uma declaração mal dada, pode ser um cumprimento mal feito, pode ser uma cobrança de que o ministro não estava defendendo como deveria estar defendendo o governo. Vamos lembrar, naquela reunião ministerial fatídica, lá que foi filmada para todo o Brasil, em março do ano passado, quer dizer, a cobrança para muitos ministros ali era que os ministros deveriam defender publicamente o governo, mesmo que não fosse da sua área. Né? Agora, como é que foi o processo de demissão do ministro Sérgio Moro? No fundo, se passou algumas horas sem comunicação entre o presidente e o ministro, por um problema de nomeação na Polícia Federal. Depois tem toda uma retórica de que era algo muito grave, que era uma tentativa de influenciar, de aparelhar as instituições de Estado. Bom, retórica tem para todo que é lado. O fato é que é um problema de condução. O presidente Bolsonaro é assim desde que era capitão, desde que era tenente do Exército, é explosivo, exige lealdade absoluta, é instável, e ele transmite essa instabilidade de personalidade para o governo. E Schiller, e nessa linha, ele também não seguiu a carreira militar que pode ter almejado em algum momento, não é? A carreira militar dele foi interrompida e não por uma decisão dele, ele foi expulso das Forças Armadas. Né? Exatamente. Hoje até eu li a coluna do Hélio Gaspari, que é um dos grandes estudiosos brasileiros da questão militar, até porque escreveu uma trilogia magnífica sobre esse período. Ele diz que o general Geisel, à época em que o Bolsonaro ainda era tenente, capitão, ele diz assim, eles é um mau militar. Né? Bom, eu não vou entrar no mérito se era um bom ou mau militar, mas saiu daquele jeito traumático, etc. Então é uma característica. O Cláudio tem toda a razão, foi eleito por 58 milhões de pessoas. Mas vamos lá, um deputado, que à época que era deputado, dizia que tinha que matar 30 mil, que tinha que matar o ex-presidente Fernando Henrique, que fazia aqueles discursos acalorados. Então, ele tem essa característica. O país elegeu um presidente instável. O país elegeu um presidente é um presidente diferente do ex-presidente Michel Temer. Previsível, rotineiro, protocolar, litúrgico. Mas na época que o presidente Temer era presidente, tinha 82% de rejeição. Todos os teatros que a gente ia aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, começavam com uma frase, primeiramente fora Temer. Então, para o Brasil não é fácil. Né? Minha última observação é a seguinte, eu acho que também tem uma certa lógica política. Qual é a lógica política? Existe uma coisa clássica na política, que é você fazer uma manobra diversionista. Aqui não é nenhum palavrão. Diversionismo é o seguinte, você tira o foco, você tira a pauta. Nós estamos no pico da pandemia, a própria Thaís citou a pesquisa, o Paraná Pesquisa aqui, o presidente ele encarna muito da responsabilidade sobre os resultados, mesmo que ela seja distribuída entre governadores, prefeitos, não importa. E aí o governo faz uma mini-reforma ministerial e o país fica 2, 3, 4, 5 dias, uma semana inteira discutindo o quê? A tal da crise militar, por que mudou e etc. Então acho que tem um sentido político que é da intuição. Eu não digo que é um grande planejamento, porque eu acho que esse governo não planeja nada muito.
Mas o fato é que existe uma intuição de que você jogar fatos novos na conjuntura, você desvia o foco, você muda a pauta, você muda a própria pauta da imprensa, né? Você gera mais mobilização, e aí a base do governo se mobiliza na internet. Então tem uma lógica que vem de todo o governo. A gente está analisando isso aqui todos os dias e tem essa característica. E por último, esqueci aqui, é o ponto do... Quer dizer, não tem uma frase popular que diz assim, daqui a pouco berra para um lado, a boiada passa para o outro. Né? O que acontece? Quer dizer, eu acho que ninguém está prestando atenção no movimento real disso, que é a aproximação ainda maior com o Centrão, que é a ida da deputada Flávia Arruda lá para gestão política do governo, que está todo discutindo uma tal de crise militar, né? Mas na verdade o que o governo está fazendo é se aproximando mais do Centrão, mais da sua base no Congresso, mais do sistema político tradicional, já, na minha visão, mirando 2022. Eu acho essa, inclusive, Sheila, a mudança mais importante, a mais relevante, sem dúvida nenhuma. Foi a mudança política. O Centrão está com um gabinete dentro do Palácio do Planalto agora. O Centrão tem agora um cargo de ministra para chamar de seu. O Centrão assumiu, de fato, o poder, né? Chegou ao poder, não é uma coisa apenas de apoiar à distância. Eu acho que a nomeação da deputada Flávia Arruda como ministra da Secretaria de Governo é, das 6 mudanças, na minha opinião, a mais relevante. E não me admira se o Bolsonaro, que é muito dado a essas manobras diversionistas, né, não tivesse feito toda essa confusão exatamente para desviar o foco dessa questão do Centrão assumindo mesmo o lugar ali no Palácio do Planalto. Exatamente. Só uma observação é que se não houvesse a tal da crise militar, é possível que boa parte da crônica política estaria discutindo exatamente isso, dizendo, olha, o Centrão agora está no governo, o Bolsonaro que prometeu que não faria isso, agora está fazendo. Mas é óbvio que está fazendo isso. O presidente está fazendo uma migração do sistema político tradicional. Só que ao promover uma mini reforma ampla, ele criou vários focos, ele criou uma disseminação de focos, né? E acabou passando quase que batido. Este que eu concordo inteiramente com o Cláudio, é o fato, na minha visão, mais relevante dessa mexida toda, que é o fato, aliás, gostei muito dessa frase, Cláudio, quer dizer, o Centrão tem um escritório, né, no despacho político, ou seja, na gestão política dentro da Secretaria-Geral de Governo no Palácio Planalto. Tá aí o cientista político Fernando Schiller participando conosco aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigado pela participação, hein, Schiller?